Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Lucas, este é o Diário de Leitura e hoje eu vim aqui falar a respeito de Onde Nascem os Gênios, de Eric Weiner. Ao comprar este livro ou qualquer outro livro, desde que através do link abaixo da Amazon, você ajuda o canal com uma pequena porcentagem da sua compra. Neste livro, o Eric Weiner vai investigar quais características, quais elementos certos lugares e períodos da história têm em comum que propiciam que neles surjam vários gênios que vão impactar a humanidade por anos a fios sob as mais variadas formas, nos mais variados campos. E para isso, o Eric Weiner faz uma viagem, várias viagens na verdade, a esses lugares do mundo e vai escrevendo como que um diário do que ele descobre nas viagens, nas pesquisas da história do lugar, de modo a ir formando essa compreensão do que dá ensejo à genialidade. Meio que isso parte do pressuposto de que se em alguns lugares os gênios aparecem em maior porção, talvez a genialidade não seja só atribuível a uma particularidade randômica de uma pessoa, mas que o ambiente possa determinar isso de alguma forma. Então o livro é dividido em cidades onde a genialidade floresceu em um momento ou outro da história. O Eric Weiner começa pela Grécia Antiga, pela Atenas do tempo de Péricles, Aristóteles, Sócrates e Platão. Depois ele vai para uma certa dinastia ali do ano 1000 e pouquinho da China Antiga, que é uma civilização muito longeva e que se desenvolveu bastante. Depois ele passa pela Florença do Renascimento, onde tantos artistas surgiram. Ele passa também pela Escócia do Iluminismo, ali no século XVIII, que é um lugar que eu não pensava que tivesse reunido tantos gênios, mas que conforme ele vai explicando, a gente vai ficando assim estupefato por nunca ter associado esses nomes a um lugar em comum e a um mesmo período, a nunca ter percebido que eles conviveram entre si. Depois ele passa por Calcutá, uma cidade na Índia que sob o domínio britânico floresceu no século XIX, e assim nós sabemos muito pouco sobre isso. Por fim, ele se debruça sobre Viena, e Viena é um caso particular porque a genialidade meio que sobreviveu ali por mais tempo. Tanto é que tem 2 capítulos dedicados a Viena. Um capítulo em que ele fala da época de Mozart, Beethoven, Haydn, ali entre os séculos 18 e 19, e depois fala sobre o começo do século 20. Tivemos Freud, Klimt, Arthur Schnitzler, Karl Kraus e tantos outros antes da queda do Império Habsburgo. E assim, é muito gostoso de se ler o livro, que é escrito então nesse tom de viagem. É como se fosse um documentário em que, em primeira pessoa, o viajante vai falando do que ele descobre, as suas indagações, as suas conclusões parciais. E ele não chega a uma conclusão unificadora do que dá ensejo à genialidade em todos esses períodos. Mas ele vai colhendo aqui e ali elementos comuns que às vezes repetem, às vezes não, mas que podem sim ser associados à genialidade. Entre esses elementos, ele destaca, por exemplo, um certo cosmopolitismo no lugar. Parece que em lugares em que há um grande trânsito de culturas e pessoas, tende-se mais a ser criativo, a ser genial. Porém, não se trata de um cosmopolitismo qualquer. Parece haver uma necessidade de que haja uma intimidade nesse cosmopolitismo, ou seja, que essas pessoas de diversas culturas e partes do mundo
possam neste único lugar se encontrar e serem próximas entre si. Não basta que elas vivam umas ao lado das outras, porque há casos em que diversas culturas vivem umas ao lado das outras, mas não se integram e não geram genialidade. Ele também nota que certas crises propiciam que a genialidade floresça. Por exemplo, em Florença, a genialidade da Renascença surge logo depois da grande peste, da peste negra que arrasara a Europa. A Escócia, por seu turno, se torna genial no momento em que ela está totalmente fragilizada perante a Inglaterra. Outros dois elementos que o Eric Weiner identifica e que estão associados à genialidade são longas caminhadas. Parece que os gênios gostavam de caminhar e de andar de um lado para o outro. E segundo fala o Eric Weiner, haveria até estudos científicos que estabelecem uma conexão entre caminhar bastante e ter pensamentos criativos. E o outro elemento que o Eric Weiner descobre é o da conversação, da necessidade de que as pessoas se sentem à mesa, se sentem em grandes encontros e conversem bastante, e muitas vezes conversem regadas a álcool, mas um álcool assim, moderado, um vinho que se mistura à água, de modo a que a embriaguez não seja completa. E essa parte do livro é bem legal, porque ele identifica na Grécia, que eu me recordo, na Grécia, na Escócia e em Calcutá, assim como em Florença também, estilos de conversação diferentes, com umas notas particulares. E é muito interessante, então, saber sobre essa história da conversação, sobre a sua variação no tempo e espaço. Outra coisa sobre a qual o Eric Weiner fala é do peso que esse passado glorioso às vezes exerce sobre o presente. Por exemplo, é difícil pensarmos hoje em exercer a filosofia, em praticar a filosofia na Grécia atual, diante de nomes como Aristóteles, Platão e Sócrates. Parece que qualquer filósofo que ali surja ficará ofuscado. O mesmo se pode dizer a respeito de Florença. Como pensar num artista contemporâneo de Florença que possa rivalizar com Leonardo, com Michelangelo, com Rafael? É muito difícil. Então, esse passado glorioso, ao mesmo tempo em que dá muitas vantagens a essas cidades, inclusive vantagens econômicas, exerce um peso indesejável. E nisso, Viena meio que se diferenciou das outras cidades, porque conseguiu ter dois períodos de glória subsequentes, o dos músicos dos séculos XVIII e XIX e o da cultura em geral da primeira metade do século XX. Para mim, porém, o grande insight deste livro, não sei se é particular, próprio deste livro, ou se por um acaso o Eric Weiner não o colheu em outro lugar, apenas o repetindo, é o da diferença entre o ser genial, o ser criativo no Ocidente e o ser genial e ser criativo no Oriente, e o motivo dessas diferenças. Porque aqui no Ocidente nós temos uma ideia de que o gênio é aquele que começa tudo do nada, que inventa alguma coisa assim completamente desconhecida. Ao passo que no Oriente eles têm uma tradição de que a genialidade acontece quando o passado é aperfeiçoado, e não quando fazemos terra arrasada e construímos tudo novo. O Eric Weiner associa isso às concepções de criação que Ocidente e Oriente têm. Porque no Ocidente temos que Deus criou o mundo pela força da sua palavra do nada. No Gênesis, nada precedia o mundo. Enquanto que no Oriente, a ideia de criação é cíclica. Não se faz uma criação do nada, mas uma coisa precede a outra, como que numa roda, e assim sucessivamente,
de modo que a gente sempre volta ao ponto inicial e recomeça outra vez. Pessoal, qualquer pessoa então que goste de história da ciência, de história da arte, de história da cultura e de história das ideias, certamente vai gostar deste livro. Eu não falei nem um pouquinho das várias curiosidades que o Eric Weiner nos apresenta aqui a propósito de cada cidade, de cada período, dos seus vários gênios. Fica a dica, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deem um like, deixem seus comentários, se inscrevam no canal, me sigam no Scoob, no Instagram e no Facebook, todos os links estarão aqui embaixo. Comprem através do link abaixo da Amazon e ajudem o canal. E nos vemos numa próxima oportunidade. Até mais!